Paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, irá sobre a sua vida. Não posso falar alto, minhas filhas já estão dormindo, mas quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Eu poderia estar gritando, eu poderia estar falando baixo, igual estou falando aqui. Poderia estar falando que você vai ter vitória, que você vai ter isso, vai ter aquilo, sendo que o principal talvez você não tenha. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje é a mensagem que João Batista trouxe no deserto da Judeia, junto ao Rio Jordão. Para quem conhece João Batista, foi um homem que andava com roupas de pele de camelo e comia gafanhotos e tomava mel silvestre ali no deserto da Judeia. Então diríamos, era uma pessoa simples, não assentava na mesa dos reis, não comia a comida dos reis, mas era uma pessoa simples. E a palavra está descrita em Lucas capítulo 3, no versículo 3, diz assim: e percorreu toda a Judeia, toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E segundo o que está escrito no livro, as palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo, até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo ou o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua ira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Amém? É uma palavra simples. Eu poderia estar aqui de terno, de gravata. Poderia estar num outro ambiente, mas estou aqui no quarto. Mas vamos lá pela palavra.
João Batista, ele estava diante de uma multidão. Mas muitas das vezes parece que o pastor está pregando para uma multidão, mas parece que ele está pregando diretamente para uma pessoa. E essa palavra do arrependimento, ela foi diretamente para algumas pessoas, a qual foi descritas aqui. Eu não sei o que você está passando ou o que você precisa se arrepender ou se converter de todo o coração. Não sei qual a prática que você está tendo que está te afastando da presença de Deus, ou qual a prática que você está cometendo que está afastando Deus de você. Porque na verdade Deus não afasta-se de ninguém, nós nos afastamos dele através dos nossos pecados. E uma das pessoas que João Batista, ele mandou a palavra diretamente, ele não mandou através de terceiros, ele falou diretamente com a pessoa diante da multidão, foi os fariseus e os saduceus, que começou a ver que muitas pessoas iam ter com ele. Os fariseus e os saduceus nada mais eram que pessoas que impediam as pessoas de entrar no reino dos céus. Ou seja, eles não entravam e nem essas pessoas também entravam. Mas João Batista virou para eles e dizia o seguinte: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? João Batista foi direto com os fariseus e os saduceus, porque eles se achavam demais. Se achavam os doutores, digamos assim, da lei. Achavam que conheciam a lei, tudo da lei. Mas aquele que foi profetizado na lei acerca do Filho de Deus, Jesus de Nazaré, eles não criam e eles não aceitaram. Por isso que Jesus foi morto pelas mãos deles, dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei. Então João Batista foi direto com ele: raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? E aí ele ainda continuou a dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos. Olha que interessante. Os fariseus e os saduceus, naquele momento que João Batista começou a falar com eles, eles começaram a pensar no pensamento assim: ei, nós somos filhos de Abraão, Abraão é o nosso pai da fé. Mas eles esqueceram que o que estava sobre João Batista é o Espírito de Deus. João Batista foi o anjo do Senhor que Deus colocou para preparar o caminho para Jesus vir. Sabe por quê? Porque na vida do cristão, uma das etapas mais importantes é o batismo nas águas, que é o batismo para a remissão de pecados. É por isso que João Batista veio pregar o batismo de arrependimento para as pessoas se batizarem. Porque logo em seguida nós vemos que Herodes mata João Batista e corta a cabeça dele por causa de uma mulher, a qual ele estava em adultério e fornicação. Então as pessoas já haviam sido batizadas. Então quando elas foram ter com Jesus, elas já estavam batizadas. Ali já era uma outra etapa que eles iam passar. Então uma das etapas mais importantes na vida de um cristão é o batismo de arrependimento, o batismo nas águas. E continuando, a palavra de Deus diz assim: quando os fariseus e os saduceus começaram a pensar: nós temos por pai Abraão, Abraão é o nosso pai da fé. Que palavra é essa? Para que a gente vai crer nisso? Abraão já pregou tudo para nós. Só que João Batista, por meio do Espírito Santo, diz o seguinte: vocês estão pensando nas vossas mentes o seguinte: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada
e lançada no fogo. João Batista foi muito direto com os fariseus e com os saduceus, porque eram pessoas que se achavam. E também pessoas que não creram na palavra de Cristo. Eu acho que você pode contar na mão dos fariseus que creram realmente em Jesus. Não sei se a Bíblia menciona acerca deles, então eu não tenho palavra para continuar para falar com você sobre isso. Até porque eu não sou mestre, nem sou muito, conheço toda a Bíblia, digamos assim. Essa é a primeira pessoa. As pessoas que se acham demais, as pessoas orgulhosas, desumildes. Essa palavra é para você. E a segunda palavra é esta. E a multidão interrogava dizendo: que faremos, pois? Ou seja, a multidão escutou eles pregar para os fariseus e saduceus e perguntou: e aí, o que vamos fazer para serem batizados? Ou o que vamos fazer para nos arrepender dos nossos pecados? E João Batista diz assim: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. É interessante que Jesus nos ensinou que quando a gente fazer esmolas, uma mão não precisa falar com a outra. Vou parafrasear. Quando você der esmola para alguém, quando você der uma roupa para alguém, quando você abençoar alguém, quando você der comida para alguém, outra pessoa não precisa ficar sabendo. Você que fez tal coisa não precisa falar para as outras pessoas que você fez isso. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo. Uma mão não precisa anunciar a outra não precisa ficar sabendo. Ei, você fez isso, pronto, Deus está vendo. E Ele vai te recompensar pela tua ação. Então, se você é uma pessoa abençoada, bem-sucedida, que pode ajudar outras pessoas, ajuda, mas não esqueça do principal, a palavra de Deus. Ela é em primeiro lugar. Dê esmola, mas dê primeiro a palavra da salvação, a palavra que cura, que liberta e que transforma. A terceira pessoa que veio falar com João Batista foi os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos. E chegaram também os publicanos para serem batizados. Uns publicanos, não todos. Olha que interessante. A Bíblia diz que vinha todos de Jerusalém, todos da Judéia e ao redor do Jordão. Só que na verdade isso nada mais é do que uma hipérbole. Na verdade é uma expressão. Na verdade não era todos da Judéia. Porque se dizemos assim, todos da Judéia e todos de Jerusalém, eu te pergunto, e os fariseus e saduceus que não aceitou a mensagem de Cristo? Eles faziam parte de Jerusalém, eles faziam parte da Judéia. Então por que eles não foram batizar e nem aceitou essa palavra? Então você está entendendo? Na verdade, não é todos no sentido literal. Então vamos dizer assim, alguns, não todos, mas alguns da Judéia, alguns de Jerusalém e alguns ao redor do Jordão iam ter com João Batista para batizar. E os outros, talvez alguns dos outros, iam para ver quem era ele, se ele era o Cristo, se ele era aquele que foi profetizado no Antigo Testamento pelos profetas. E é tanto que aqui no versículo 12 diz assim, e chegaram também uns publicanos, não todos os publicanos. Eu continuo a me dizer assim, para serem batizados, e disseram, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado na lei.
Se é para você cobrar o imposto da luz de 100, tive um exemplo, o imposto da luz é R$10. Pronto, não cobra mais. Não cobra 12, tira 2. Não cobra 20, tira 10. Não cobra 50 e tira 40. Não adianta a gente ganhar todo o ouro e toda a prata do mundo e perder a salvação. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque o rico, eu não vou dizer que é impossível, mas se Jesus disse que é impossível um camelo passar na ponta de uma agulha, é porque é impossível um rico largar a sua riqueza, a sua fortuna, a sua vida de luxúria, para aceitar um evangelho simples, para entrar no reino dos céus. É impossível um rico fazer isso. E Jesus deu um exemplo. Quando mandou o rico largar tudo e seguir ele, o que ele fez? Não posso. Eu tenho muita coisa. Eu adquiri muita coisa. Eu sofri para adquirir isso. É por isso que Jesus disse que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Porque eles não querem largar a sua luxúria e as suas riquezas. Então os cobradores de impostos perguntou: o que nós temos feito de errado para que nós podemos nos arrepender? E João Batista disse: vocês estão cobrando impostos altos demais. E isso não foi ordenado, está errado. Vocês estão errados, estão pior do que a lei. Uma outra pessoa foram soldados. Aos soldados foram o seguinte: os soldados perguntou: e nós o que faremos? E João Batista disse: a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Jesus, ele falou com fariseus, saduceus, com a multidão. Ele falou também com o publicano. E ele está falando agora com um soldado. Ei, você soldado que acha que tem um rei na barriga, que tem uma arma, que pode fazer o que quiser, que tem uma espada, que tem autoridade e que pode fazer o que quiser, que pode mandar em quem você acha que você pode mandar. Que acha que você pode colocar droga no bolso de alguém, que acha que você pode chegar e sair espancando a pessoa só porque você é um soldado, só porque você é um policial ou é um militar do exército. João Batista, ele foi muito direto com as pessoas específicas, porque elas chegavam até a eles e falavam: e nós? O que precisamos fazer? O Espírito Santo te conhece, irmão. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece como também me conhece. E ele disse para o soldado: não trateis maus, nem defraudeis, ou seja, não tira das pessoas só porque vocês acham que tem autoridade para isso. Contentai-vos com o vosso salário. Eu não preciso pregar o dinheiro de ninguém só porque eu sou policial e eu tenho autoridade e vou lá. Aí até provar que focinho de porco não é tomada, já é tarde. Só porque as autoridades vão acreditar mais na palavra dele do que de uma pessoa. A Bíblia diz assim: e estando o povo em expectação, pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos. Quando a multidão começou a pensar: será que esse é o Cristo? Será que esse é aquele que foi profetizado? Será que esse é o Filho de Deus? O Espírito Santo já falou, já revelou a João Batista na hora. E João Batista disse: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem um vem um após mim e que é antes de mim e é mais poderoso do que eu,
a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Eu vos batizo com água para a remissão de pecado, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem um vídeo anterior meu que eu falo do meu testemunho de conversão, visitação que eu recebi do Espírito, experiência na verdade, e do batismo. Foi prometido para todos. Joel, no capítulo 2, no versículo 28, foi prometido para todos o Espírito Santo, o batismo. Então ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, peça a Jesus. Irmãos, são coisas essenciais na vida de um cristão. Claro, é óbvio. Na verdade, é Cristo que tem que nos aceitar. Mas, como a gente já tem hábito de ver isso, nós temos que aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não é Maria que salva, não é João Batista, não são os profetas, é Jesus de Nazaré. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Então, se você quer falar com Deus, fala com Cristo e ele fala com o Pai. O Pai fala com Cristo e Cristo fala com você. Entende? Ele é o mediador. Ele faz o intermédio entre o homem e Deus, Deus e o homem. Quem segura a ira de Deus é Cristo com as mãos. E a outra mão de misericórdia está estendida sobre nós. João Batista pregou o evangelho simples, o evangelho de arrependimento. São coisas essenciais. Aceitar Cristo, óbvio, é a primeira coisa. Se você aceitou Cristo porque você está dentro da casa de Deus por algum tempo e ouviu a palavra, aquela palavra te confrontou. Escute, se a palavra de Deus ela não nos confronta a mudança, é porque tem algo errado na palavra que está sendo pregada. Se a palavra não nos confrontar a mudanças, tem algo errado na palavra. Porque o livro de Salmos, de número 1, ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para não confundir. Salmos de número 1, verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Nem os pecadores na congregação dos justos. Sabe por que nem os pecadores? Eu sou pecador. Só que a diferença é que um pecador arrependido. E tem muitos pecadores na casa de Deus que não estão arrependidos. E se a palavra não confrontar eles a mudança, eles vão continuar lá. Mas quando a palavra de Deus confronta nós a mudança, e se eu não quero mudar, eu vou sair da casa de Deus, porque lá não é o meu lugar. A casa de Deus não é para pessoas que querem continuar no pecado. A casa de Deus é para pessoas que querem mudança, que querem se arrepender das vossas práticas. É importantíssimo na vida de um cristão o batismo de arrependimento, o batismo nas águas. A pessoa confessar os seus pecados para Deus. Ele não precisa mais confessar pecado para padre. Ir no confessionário, você não precisa se humilhar a ninguém, contar a sua vergonha ao homem. Não precisa disso. Você tem acesso livre ao Santo dos Santos. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo ao alto, foi do alto ao baixo. Porque primeiro veio o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas. Que coisas são essas? Coisas terrenas
vos serão acrescentadas. Então primeiro vem as coisas do alto, para depois você receber as coisas terrenas que vocês tanto querem, que nós tanto queremos, todos querem. Batiza. Se você está arrependido dos seus pecados, se você quer converter dos seus pecados, aceite Cristo como seu único e suficiente Salvador. Batiza nas águas. Participa da ceia. E você terá comunhão com Cristo. E o mais importante, Salmo 119, verso 9. Salmo 109, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. E que palavra é essa? Essa palavra, irmãos, a minha vida, ela mudou. É claro, tem muitas coisas que eu preciso mudar, isso é óbvio. Porque se eu já tivesse todo mudado, eu diria que eu era perfeito, mas eu não sou. Eu sou um eterno pecador, mas que seja um eterno pecador arrependido. Até o grande dia que o Senhor nos arrebatará, aí sim poderemos dizer que somos perfeitos. Mas enquanto isso, a Bíblia diz: ei jovem, quer purificar o seu caminho? Observe essa palavra. A ordem de Deus a Josué é: medita nesta palavra de dia e de noite, dia e noite, andando pelo caminho, menciona essa palavra. Quando estiver conversando com seus amigos, mencione esta palavra. Quando for tomar um café, quando for almoçar, mencione essa palavra. Sabe por que essa palavra? Porque quando você vai tomar um café, você ora. Quando você vai almoçar, você ora. Quando você vai deitar, você ora. Quando você vai levantar pela manhã, você ora. Se você conhecer uma pessoa que teve a vida mudada por Deus sem ler essa palavra, me apresenta ela, porque eu desconheço. E a Bíblia me diz que não existe. Não existe. Jesus é o Verbo e Ele habita entre nós. Então, se você quer conhecer a Cristo, conheça essa palavra. João 8,31. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês querem conhecer a verdade? Quer ser liberto por ela? Aprenda João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente será meus discípulos. Se você é um discípulo verdadeiro de Cristo, é porque você conhece as Escrituras. Você não precisa ser um grande pregador, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um mestre, um doutor, um pastor, um evangelista, um diácono. Não, é todos. A Bíblia diz aqui, João capítulo 3, versículo 6, e toda carne verá a salvação de Deus. Então, ei, você não precisa ter um título para conhecer essa palavra. Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ora a Ele no secreto e medita nessa palavra. Medita nessa palavra. Deixa eu te falar com você uma coisa. O teu quarto, ele é o culto inicial. Quando você entra no teu quarto, você fala com Deus, você lê a palavra. E quando você vai para a casa de Deus, você se preparou para isso. Quando você vai num fórum, você veste uma calça, uma blusa, você não vai de qualquer maneira. Você se preparou para estar lá. Da mesma forma é a obra de Deus. Só que a obra de Deus é muito mais do que vestimentas. Mas se as suas vestimentas estão sendo faladas,
Não ache que a pessoa esteja te criticando. Pergunta para Deus se as suas vestes estão agradando a Ele. Se as suas vestes estão como vestes de santidade. Porque quando eu estou levando o meu irmão a pecar com a minha roupa, com o meu corpo, com as minhas palavras, então quer dizer que tem algo errado. Ah, mas as minhas atitudes estão fazendo ele pecar. Então tem algo errado nas minhas atitudes. A minha roupa está fazendo ele pecar. Tem algo errado na minha roupa. Era essa mensagem de Deus que eu queria trazer para você hoje. Uma palavra de arrependimento. Qual é o teu pecado hoje que está te afastando de Deus? Qual é o teu pecado que impede você verdadeiramente de se arrepender? João Batista falou com o publicano, cobrador de imposto, soldados, militares, policiais, digamos assim, trazendo para a linguagem de hoje, policiais, militares do exército, marinha, aeronáutica, etc. João Batista falou com fariseus e saduceus, ou seja, ele falou, digamos assim, em português mais claro, com pastores que precisam se arrepender, com mestres que se acham dono do conhecimento e da verdade. João Batista falou com seitas, pastores e alguns outros aí, doutores que criam seitas e rebaixam a Jesus, não colocam ele como Deus, assim como a testemunha de Jeová infelizmente fala isso, que Jesus é um Deus menor. Eu não sei aonde eles tirou essa palavra menor, porque a Bíblia diz que ai daquele que acrescenta ou tira um tio dessa palavra. Se eles pegou essa palavra menor e colocou aqui, vai vir uma sentença muito pesada para eles. Principalmente para aqueles que fundou a testemunha de Jeová. Porque pelo visto a testemunha de Jeová e não de Cristo, né? Justamente o texto, o nome já diz tudo. Mas amém. Para coração arrependido, Deus tem derramado o Espírito Santo poderoso. É por isso que eu trouxe esta palavra aqui, uma palavra de arrependimento. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Ei, escute, eu poderia estar gritando, pulando, estando aqui de terno, gravata, de tudo. Eu posso estar falando aqui tranquilo. Só que o que importa é se você vai crer ou não. Amém? E se você crer, que você receba agora o Espírito Santo, que você receba da parte de Jesus Cristo o batismo do Espírito Santo e com fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja edificado por essa palavra, seja liberto, seja curado e seja transformado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz.